E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira, e hoje vamos falar sobre o assunto de desviei da igreja, abandonei a igreja, saí da igreja, não sou mais cristão. E anos e anos se passam, graças ao Senhor, muitas pessoas são convertidas pelo Evangelho, muitas pessoas aceitam Cristo como Salvador, muitas pessoas vão até Jesus. Mas infelizmente que pela mesma porta que as pessoas entram para Cristo, milhares de pessoas também saem pela mesma porta. Enquanto umas entram, outras estão saindo. E infelizmente, quando vamos conversar com esses desviados, esses que saíram da igreja, sempre vamos ver que praticamente é pelos mesmos motivos. E vamos tratar aqui, rapidamente aqui, sobre 7 motivos que as pessoas abandonam a igreja através de um texto bíblico. E vamos ver que para todos Jesus tem uma solução, Jesus tem uma resposta. E está no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 a 16, uma história bastante conhecida que creio que muitos de vocês, ou a maioria de vocês, conhecem. Lucas 24, 13 a 16, que diz: Nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. O primeiro motivo: dar ouvidos à conversa fiada, que está no versículo de número 13 e no versículo de número 14, que iam falando entre si, iam conversando sobre o quê? Conversando sobre a morte de Jesus, sobre o que tinha acontecido, porque vamos ver nos capítulos anteriores a ressurreição, o sepultamento de Jesus, a crucificação, Jesus perante o Sinédrio. Eles iam conversando entre si, conversas afiadas. Eram 2 homens, um indagando se o outro o que tinha acontecido. E o interessante é que nos versículos anteriores eles estavam reunidos em Jerusalém, que vamos ver aqui Jesus participando da ceia, participando da Páscoa. Então eles estavam em Jerusalém. E onde esses 2 estavam indo? A igreja estava em Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús. Ou seja, eles abandonaram a igreja, porque a igreja estava em Jerusalém. O que eles estavam fazendo em Emaús? O que eles estavam fazendo indo para Emaús? Abandonaram Cristo, abandonaram a igreja. Simplesmente esses 2 se desviaram, foram para o caminho contrário e iam conversando entre si sobre essas questões que tinham acontecido. E infelizmente muitas pessoas saem da igreja por conversa fiada, por dar ouvidos a uma conversa, por dar ouvido a outra conversa, e muitos se deixam levar. Enquanto vão conversando, simplesmente já estão distantes da igreja, já estão distantes de Jerusalém. E a mesma coisa vai acontecer com estes 2. A igreja estava reunida em Jerusalém, estes 2 discípulos estavam voltando para a sua antiga vida, abandonaram a igreja. O primeiro motivo pelo qual as pessoas abandonam a igreja ou abandonam a Cristo: por conversa fiada. Deixam-se levar por conversinhas, deixam-se levar por picuinhas que as pessoas vão conversando, e se você vai dando ouvidos, como estes 2 iam conversando, eles simplesmente já estavam muito longe de Jerusalém. O segundo é cegueira espiritual, que está no versículo 15 e no versículo 16. Praticamente no versículo 16, os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. E o interessante é que no final do versículo 15 vai dizer: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Ou seja, a presença do Senhor está lá, a presença do Senhor pode estar no meio da igreja, pode estar com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Cegueira espiritual. Já não vê mais crescimento na igreja, já não vê mais mudança nos irmãos, já não vê mais na mudança da liturgia. Jesus está presente, todo mundo está sentindo, mas eles estão
como que os olhos fechados, estão cegos, cegueira espiritual. Já não veem mais ponto positivo, já não conseguem enxergar mais a presença de Jesus ali, pode estar presente, como aqui Jesus ia com eles, mas eles não conseguiam ver. Por quê? Porque eles estavam tão ali, dando ouvidos à conversa. Eles estavam ali tão conversando entre si, perguntando, indagando entre si. Jesus estava ali no meio, mas eles não conseguiam enxergar nada. Ou seja, dava mais atenção ao barulho que acontecia do lado das conversas do que a própria presença de Jesus ali. E quantas das vezes pessoas não saem da igreja, não abandonam a Cristo? Jesus está sempre presente na igreja, Jesus está sempre presente nos cultos, está sempre se manifestando nos cultos, mas as pessoas estão numa cegueira espiritual, dando atenção na conversa que o fulano de tal falou, ou prestando atenção na conversa, relembrando a conversa da semana passada que conversaram e estão tão trancados em si mesmos que já não conseguem ver mais nada. Estão em uma cegueira espiritual. O terceiro é tristeza. Versículo 17. Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Aí o versículo vai terminar: eles pararam entristecidos. Entristecidos por quê? Pela morte de Jesus, é claro, como falamos aqui, os capítulos anteriores vai tratar sobre a morte de Jesus. Estavam entristecidos pela morte de Jesus, estavam entristecidos pela injustiça das autoridades, como puderam colocar Jesus do lado de Barrabás, como puderam colocar o nosso Jesus do lado daquele ladrão, daquele assaltante, entristecidos porque lembraram que Pedro negou Jesus. Ou seja, as pessoas saem da igreja, as pessoas saem, abandonam a Cristo por tristeza, ao ficar olhando para os outros, ao ficar olhando a injustiça, ao ficar olhando porque o irmão lá não vai mais para a igreja, o irmão B lá faz aquilo, o outro irmão faz aquilo, e vão se entristecendo, vão começando mais a olhar para os homens, vão se esquecendo que o foco é Deus, vão se esquecendo que o foco é Jesus, e ao invés de eles orarem, jejuarem, clamarem por sua igreja, eles ficam entristecidos e resolvem sair de sua igreja, resolvem abandonar a Cristo, resolvem simplesmente se desviar, porque estão tão entristecidos, estão olhando tanto para as pessoas, estão olhando tanto para o que acontece na igreja, que eles, ao invés de dobrar os seus joelhos e clamar pelo Senhor, eles resolvem dar ouvidos à conversa fiada, se trancam entre si e se entristecem. Não tem mais solução, não vai mudar mais, e simplesmente abandonam o Senhor e abandonam a sua igreja. Tristeza. E o quarto, saudosismo, que no versículo 19 vai dizer: perguntou ele, Jesus, quais? Responderam eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Jesus de Nazaré, que foi? Jesus estava presente ali. Jesus não foi, ele estava ali. Mas eles estavam tão tristes, estavam com uma conversa afiada, estavam com uma cegueira espiritual, que eles disseram: Jesus de Nazaré, que foi? Ou seja, saudosismo. Eles estavam abandonando a igreja por causa do saudosismo. Jesus fazia milagres, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, e é por isso que eu abandonei, porque Jesus foi. Ou seja, o pastor de antes era melhor, o irmão que fazia aquilo era melhor. No tempo antigo nós sentíamos mais a presença de Deus. No tempo lá da igreja primitiva eles eram poderosos, eles eram fervorosos. No tempo passado, 10 anos atrás, e é saudosismo. E as pessoas se desviam da igreja, abandonam a Cristo por causa desse saudosismo. No tempo antigo era melhor. Quando acontecia, quando cantava os hinos da harpa, quando cantava aquele louvor, era sempre o passado. E é por isso que esses dois discípulos estavam abandonando a igreja, por causa do saudosismo. Eles não estavam ali mais focados no que estava acontecendo em Jerusalém, tentando entender, tentando raciocinar tudo aquilo que estava acontecendo, a morte de Jesus, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo morto. Alguns ficaram ali tentando entender isso, mas enquanto uns não
eu vou sair, vou voltar para minha vida, vou voltar lá para minha terra de Emaús, vou voltar para minha aldeia, porque no tempo antigo, quando os profetas, quando os apóstolos, quando os discípulos faziam isso e ficaram num saudosismo. E é por isso que eles abandonaram a igreja. O quinto, perda da esperança, versículo 20 e versículo 21. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificar. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora ele de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O versículo 20, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Falta de esperança. Falta de esperança. E é por isso que muitos saem da igreja e abandonam a Cristo. É por falta de esperança. Esperava tanto uma coisa, esperava tanto que ia acontecer isso, esperava tanto por uma mudança, esperava tanto por uma porta aberta, esperava tanto que Jesus curasse, esperava tanto que Jesus respondesse, esperava tanto, criavam tanta esperança, e isso não aconteceu. Jesus morreu, nós esperávamos que fosse ele, e é por isso que eles abandonaram, estavam mais sem esperança, não tinha acontecido o que eles esperavam que acontecesse, e é por isso que eles saíram. E é por isso que eles abandonaram. E quantos não saem por causa disso? Por uma falta de esperança, por uma falta de uma resposta, por uma falta de uma palavra, por uma falta de um perdão. Saem por falta de esperança. As suas esperanças não foram ali devidamente alimentadas. E é por isso que elas simplesmente abandonam a Cristo, por falta de esperança. E o sexto é a decepção, que está no mesmo versículo 21, só que no final do versículo que diz, E é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Decepção. Ou seja, já passou um, já passou dois, já é o terceiro dia. Estou decepcionado. Decepção. Ou palavra que tira a pessoa da igreja. Ou palavra que deixa ou que faz com que pessoas abandonem a Cristo. Decepção. Eu achava que com Cristo ia ser melhor. Eu achava que com Cristo ia mudar a minha vida. Ou eu pensava que ao aceitar a Cristo, todos iam me aceitar. Ou eu achava que igreja era isso. Ou eu achava que igreja era aquilo. Eu achava que igreja é perfeita. Oh, mas quantos irmãos falsos. Ou quantos irmãos que caluniam, decepcionados, ficam olhando para os homens, para as conversas afiadas, para o saudosismo e simplesmente se decepcionam. As suas esperanças não são alimentadas como esperavam ser alimentadas e simplesmente se decepcionam. Já passou uma semana, já passou um mês e nada mudou. Decepção. Quantas pessoas abandonam a Cristo, saem da igreja por simplesmente estarem decepcionadas. Decepcionadas com A, decepcionadas com B, ou até mesmo decepcionadas consigo mesmas. E o último é falta de fé e descrença, que está do versículo 22 ao versículo 25. E Jesus vai dar uma palavra bem dura, bem dura. Jesus vai ser bem severo ao responder esses dois discípulos, dizendo, Jesus lhe disse no versículo 25, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. É isso que Jesus vai dizer para aqueles que estavam se desviando. Vocês são tolos e tardios de coração. Vocês não conseguem entender. Vocês são tolos. Pode ser muito duro no começo, porque Jesus foi tão severo com eles, porque seus motivos para abandonar a igreja eram banais e fruto de seus corações endurecidos. Pode ser duro, mas eu quero deixar uma mensagem para você que porventura abandonou, que porventura deixou a Cristo, que porventura deixou de se congregar. Assim como tem 7 motivos que as pessoas abandonam a Cristo, há 7 motivos que Jesus faz. Primeiro, Jesus foi atrás deles. Jesus chegou a eles para conversar com eles, ou seja, eles estavam voltando para o seu caminho,
eles estavam voltando para a sua vida antiga. Por que Jesus não foi para Jerusalém? Por que Jesus não foi para lá onde a igreja estava reunida? Por que Jesus foi para os 2 discípulos que estavam voltando para suas vidas? Porque Jesus tinha uma palavra ainda para eles, mesmo que eles estavam no caminho contrário, mesmo que eles queriam voltar para a sua vida antiga. 2. Jesus ouviu suas queixas. Enquanto os discípulos iam queixando-se contra eles mesmos, Jesus ia ouvindo, ou seja, Jesus está disposto a te ouvir. Por que você saiu? Por que você está decepcionado? Por que você está triste? Por que você está ouvindo essas conversas fiadas? Por que você está com todas? Jesus está disposto a ouvir todas as suas queixas. 3. Jesus falou aos seus corações. Jesus vai começar a falar dos profetas para eles desde Moisés, e a Bíblia vai dizer que os seus corações ardiam, ou seja, mesmo eles estando longe, eles lembravam o quão era bom estar com Jesus, eles lembraram o quanto era bom estar com o Mestre, eles lembraram o quanto era bom estar ali reunido com a igreja em Jerusalém, o porquê eles estavam ali, o porquê que eles estavam voltando para suas vidas antigas, o porquê que eles estavam se desviando, o porquê que eles estavam abandonando. Os seus corações ainda ardiam pela palavra de Jesus. O 4, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. Enquanto Jesus entrou, o 5, Jesus restaurou a comunhão. O 6, Jesus abriu os olhos. E o 7, uma mensagem maravilhosa. Eles voltaram correndo para Jerusalém, que está no versículo 33. Na mesma, ou no versículo 32, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras falando de Jesus. O versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunindo os 11 e os que estavam com eles. Ou seja, os corações ardiam tanto que eles disseram, não podemos abandonar, não podemos nos desviar, não, os nossos corações estão tão ardendo, que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Voltaram, eles estavam indo para lá, estavam indo para a aldeia de Emaús, estavam voltando para suas vidas antigas, mas a palavra de Jesus ardia, abriu-se os olhos, a comunhão foi restaurada, que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Ou seja, eu deixo essa mensagem para você que abandonou a Cristo, tirou umas férias, ou que está pensando em abandonar a Cristo faz um tempo. Não se esqueça desses 7 pontos. Jesus está indo atrás de você, ele está ouvindo suas queixas, ele vai falar ao seu coração. Se você convidar Jesus para sua casa, para o seu coração, ele vai restaurar a sua comunhão, vai lhe abrir os olhos, e tenho certeza que você vai voltar para Jerusalém, você vai voltar para a igreja, você vai voltar para Cristo, porque o seu coração vai arder, você vai lembrar, era bom estar com Cristo, era bom estar com Jesus, eu era triste, ficava triste, mas havia uma alegria dentro de mim, rios de água viva fluíam dentro de mim, o Espírito Santo estava comigo. Se com Jesus é difícil, imagina uma vida sem Ele. Então, pessoal, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para aquelas pessoas que estão desanimadas, decepcionadas, dando ouvidos à conversa fiada, que estão pensando em abandonar a Cristo, que estão pensando em voltar para suas vidas antigas. Compartilhe esse vídeo com eles, para que corações deles venham arder e que venham voltar correndo para Jerusalém. Então, pessoal, você que chegou aqui também faz 1, 2, 3 vídeos que está assistindo e não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então, pessoal, até uma próxima sexta-feira, permitindo o Senhor. Muito obrigado. Fui.